Olá, turma, tudo bem? Bora lá, né, para mais um dia da nossa leitura, mais um tempo aqui com o Senhor, e glória a Deus por isso, né? Nos alegramos porque ontem fechamos o mês de janeiro e hoje iniciamos então o mês de fevereiro de 2023, e glória a Deus por isso, né? Deus tem sido bom para nós. Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por mais esse mês que está se iniciando. Obrigado por esse tempo, Senhor, de comunhão que o Senhor tem nos permitido, Senhor, na Tua presença. Como tem sido bom ter saúde, ter fôlego de vida, Senhor, ter paz, ter alegria que procede do Senhor. Obrigada, Jesus, por esse tempo que nós temos já passado, nesses 31 dias de janeiro. E agora iniciamos, Senhor, mais um período, mais um mês, Senhor, desse ano de 2023. E queremos estar todos esses meses, Pai, do ano de 2023 junto com o Senhor. Desejamos a Tua presença, Senhor, muito mais do que qualquer outra coisa. Desejamos Te conhecer, Jesus, muito mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Obrigada, Espírito Santo, fica conosco, ministra a nossa vida nessa noite, Senhor. Nesse dia, Pai, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Então, ontem a gente iniciou aí, né, a leitura dentro do livro de Êxodo, e a gente já leu o capítulo 1, 2 e 3, e a gente percebe, então, que de forma bem resumida, Deus dá um panorama para nós, bem rápido, do final de Gênesis, onde Jacó, sua família estão estabelecidos no Egito. José está ali, né, sendo um grande governador, mas José morre, Jacó também morre. As 12 tribos já estão estabelecidas, né? Os 12 patriarcas de Israel já estão praticamente ali já como homens, tendo filhos, netos já e tudo mais. As gerações estão crescendo, né? Cada dia mais. E Deus então começa já o livro de Êxodo, trazendo para nós um grande resumo do início do chamado desse homem chamado Moisés. Um homem que é chamado para o seu tempo para ser esse libertador de Israel. Então nós saímos de uma tipologia de Jesus em José, onde nós temos ali todo um padrão de atitudes, de virtudes do próprio Deus, mostrando para nós como seria o seu filho Jesus. E agora a gente entra mais uma vez também dentro do livro de Êxodo e começa a ver um homem chamado Moisés, e que esse homem também é uma tipologia de Cristo, com outras características, com outras virtudes que também nós encontraremos em Jesus. Então isso é maravilhoso, como Deus vai usando ao longo da história padrões de comportamento, de atitudes que demonstram para nós quem seria Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, né? Então a gente vai ver muito isso em Moisés a partir de agora. Vamos lá, gente? Então hoje, semana 5, dia 3, nós estamos então em Êxodo 4, 5 e 6. Vamos lá? Êxodo 4, versículo 1, diz assim: Mas Moisés disse: Eles não vão acreditar em mim, nem vão querer fazer o que eu disser. Eles vão dizer: O Senhor não apareceu a você. Então o Senhor lhe perguntou: O que você tem na mão? E Moisés respondeu: Uma vara de pastor. E o Senhor disse: Jogue a vara no chão. Ele a jogou e a vara transformou-se numa serpente. E Moisés fugiu dela. E disse o Senhor a Moisés: Estenda a mão e pegue a serpente pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela transformou-se numa vara novamente. E o Senhor disse: Com isso eles vão crer que o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: Coloque a mão no peito. E ele obedeceu. E quando tirou a mão, viu que a mão estava leprosa, branca como a neve. Então Deus ordenou: Agora coloque de novo a mão no peito. E Moisés fez isso. E quando a tirou, viu que estava completamente curada, como o restante da sua pele. E continuou o Senhor: Se eles não acreditarem ao ver o primeiro milagre, acreditarão ao ver o segundo. E se por acaso não crerem em você depois desses 2 sinais, e não quiserem ouvir o que você disser, farei outro sinal. Tire água do rio Nilo e derrame-a na terra seca. Quando você derramar essa água na terra seca, ela se transformará em sangue. E Moisés continuou teimando:
Ele disse ao Senhor: Ah, Senhor, nunca fui bom para falar, nem antes nem depois que o Senhor falou com o seu servo. Tenho muita dificuldade em me expressar. E o Senhor lhe disse: Quem deu a boca aos homens? Quem faz com que o homem fale ou não fale, veja ou não veja, escute ou não escute? Não sou eu o Senhor? Pois agora vá, eu estarei com você e direi o que você deve falar. Mas Moisés replicou: Ah, Senhor, mande outro no meu lugar. Então o Senhor ficou irado com Moisés e disse: Está bem, o levita Arão não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Você dirá a ele as palavras e ele falará em seu lugar. Eu os ajudarei a falar e direi o que devem fazer. Ele será um intermediário entre você e o povo. Você falará por meio dele e será como Deus para ele. Mas uma coisa, não esqueça da vara. Com ela você vai operar os sinais. Moisés voltou para casa e disse ao seu sogro Jetro: Permita-me voltar ao Egito. Quero ver os meus parentes, quero ver se meus parentes ainda estão vivos. E disse-lhe Jetro: Vá em paz. Nesse meio tempo, o Senhor falou com Moisés em Midian e disse ele: Você pode voltar tranquilo para o Egito. Digo isso porque todos aqueles que queriam matar você já morreram. Então Moisés colocou a sua mulher e os seus filhos num jumento e voltou para o Egito. Moisés levou com ele a vara de Deus. E o Senhor disse a Moisés: Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazer diante do faraó todos os sinais que eu mostrei a você. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo sair. Você deverá dizer ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu filho mais velho. Sou eu quem estou mandando você deixar meu filho sair para me prestar culto. Mas se você não deixar meu filho ir, você perderá o seu filho mais velho. Durante a viagem, Moisés parou para passar a noite numa pensão. Ali o Senhor apareceu e ameaçou matar Moisés. Então Zípora pegou uma pedra afiada e circuncidou o filho e lançou pele cortada aos pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido sanguinário. E ela disse isso por causa da circuncisão. Aí o Senhor deixou Moisés viver. Então o Senhor disse a Arão: Vá se encontrar com Moisés no deserto. Arão foi e encontrou Moisés no monte Horebe, o monte de Deus, e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que Deus tinha dito e falou dos milagres que deveria fazer diante do faraó. Então Moisés e Arão foram para o Egito e convocaram uma assembleia com todos os líderes de Israel. Arão disse tudo o que o Senhor tinha falado a Moisés, e este fez os sinais na frente deles. Assim o povo de Israel acreditou que Deus tinha mandado Moisés e Arão, e quando os ouviram dizer que o Senhor tinha visitado os israelitas e tinha visto a aflição deles, inclinaram as cabeças e prestaram culto a Deus. Então o capítulo 4 fala para nós sobre essa fala, né, essa continuidade, na verdade, do capítulo 3, onde Deus já estava dando a direção para Moisés a respeito do que ele deveria fazer. Então Deus fala para ele ir para o Egito, voltar, né, para o Egito, porque as pessoas que queriam matá-lo já estão mortas. Há uma nova geração, há um novo faraó, inclusive, no Egito, e que ele poderia então descer, porque era Deus quem estava indo à frente dele, foi o que nós vimos ontem, inclusive. Era o próprio Senhor quem estava descendo dos céus para salvar o seu povo, para tirar o seu povo dessa escravidão. E Moisés seria esse canal. Tanto é que ele usa esse versículo que eu acho fantástico aqui no capítulo 4. Ele diz assim, ó, versículo 16. Ele, falando de Arão, né? Ele será um intermediário entre você e o povo. Você falará por meio dele e será como Deus para ele. Então, na verdade, Deus estava dizendo assim, você não quer falar diretamente? Tá, então eu vou usar Arão para ministrar através, né, falar com o povo, porque tem mais facilidade de falar, mas você vai ser aquele que vai falar com Arão tudo que eu falar com você. Então Deus tinha realmente algo especial na vida de Moisés, sim, ele é um tipo de Cristo, ele é o escolhido por Deus para esse momento da história, por inúmeras situações, que não dá pra gente falar tudo aqui, mas ele era como Deus, a palavra está dizendo.
porque ele estava revestido, porque ele estava então, ele estava encarregado de ser esse porta-voz do próprio Deus. O Espírito Santo, o Espírito de Deus estava sobre a vida de Moisés, né? E Moisés então podia ter essa autoridade que o próprio Deus estava dando para ele. Então ele se encontra com Arão ali no Monte Horebe, então eles voltam para o Egito, já fazem uma grande reunião, que aqui chama de assembleia, reúnem todo o povo de Israel e contam para eles tudo que Deus falou, tanto com Moisés como com o próprio Arão. Eles acreditam e percebem que Deus está vindo então no auxílio deles, né? Deus está vindo salvá-los, Deus está vindo resgatá-los daquele momento tão terrível que era estar escravizado há tantas gerações. Já tinham 400 anos que eles estavam sob o domínio de Faraó, sendo escravizados. Capítulo 5. Depois Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: viemos trazer uma mensagem da parte do Senhor, o Deus de Israel. Ele diz: deixe o meu povo ir ao deserto para que celebre uma festa e preste culto a mim. Ora, respondeu Faraó, quem é esse Senhor para que eu lhe obedeça e deixe sair do país e deixe Israel sair do país? Moisés e Arão insistiram: o Deus dos hebreus encontrou-se conosco. Deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem. Lá vamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Se não lhe obedecermos, ele nos castigará com pragas. Se não lhe obedecermos, ele nos castigará com pragas ou com a espada. Então lhe disse o rei do Egito: o que vocês estão querendo fazer? Por que fazem o povo parar de trabalhar? Voltem ao trabalho. E acrescentou: o povo já cresceu demais e vocês ficam aí querendo afastar todo mundo do trabalho? No mesmo dia, o faraó deu novas ordens aos mestres de obras e aos oficiais nomeados para mandar nos israelitas. As ordens foram estas: de agora em diante, vocês não vão mais dar palha aos israelitas para fazer tijolos como antes. Eles mesmos vão ter que ajuntar a palha. Mas não diminuam a tarefa deles. Eles vão ter de produzir a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a sua cota. De certo, está sobrando tempo para eles. Senão, não estariam clamando: vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles, porque assim pensarão só no serviço. Não sobrará tempo, nem terão forças para dar ouvidos às palavras mentirosas. Os mestres de obras e os oficiais transmitiram logo as ordens ao povo, dizendo: assim diz o faraó, vocês não receberão mais palha. Vocês mesmos terão de procurar e ajuntar a palha onde puderem achá-la, mas a cota de tijolos de vocês em nada será reduzida. Então os israelitas se espalharam por todos os lados do Egito em busca de sobras de palha. Os mestres de obras os atormentavam, dizendo: tratem de acabar o serviço, produzam a mesma quantidade de tijolos por dia de quando recebiam a palha. E espancavam os oficiais israelitas que tinham sido nomeados pelos oficiais do faraó para dirigir os israelitas e diziam: por que não acabaram a tarefa de ontem e de hoje fazendo tijolos como antes? Então os oficiais israelitas foram falar com o faraó: majestade, por que trata os seus servos dessa forma? Não nos dão palha, contudo nos dizem: façam tijolos. Como isso não é possível, somos açoitados, mas a culpa é do seu próprio povo. Mas o faraó respondeu: vocês são preguiçosos, por isso ficam dizendo: vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. Voltem ao trabalho, não receberão palha nenhuma, porém terão de produzir a mesma quantidade de tijolos que produziam antes. Então os oficiais israelitas se viram em má situação quando ouviram que não poderiam reduzir a cota diária de tijolos. Quando saíram de diante do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam ali à espera deles. Os oficiais disseram aos 2 irmãos: o Senhor seja o juiz de vocês, pois atraíram o ódio do faraó e dos seus oficiais sobre nós e deram motivo para nos matarem. Moisés clamou ao Senhor: ó Senhor, disse ele, por que maltrata esse povo?
Porque me enviou, pois desde que transmiti a sua mensagem ao faraó, ele tem maltratado este povo. E a verdade é que o Senhor não libertou o seu povo. Então aqui a gente já começa, vocês me desculpam um pouquinho dos atropelos ali na leitura, porque essa Bíblia que a gente está lendo, que é essa nova Bíblia Viva, a capa dela essa versão é uma versão brochura, bem simples, que a gente pegou esse ano para fazer essa leitura, principalmente com os adolescentes, né? Um grupo de adolescentes que está aqui com a gente na leitura. Mas é uma Bíblia bem fraquinha e as folhas são bem fininhas, então dá sombra, né? Então às vezes eu não entendo algumas palavras, inclusive tá bem complicado algumas folhas, mas a gente vai caminhar porque dá para conseguir fazer, né? Então, nesse capítulo 5, Moisés, ele é ao mesmo tempo desafiado a continuar crendo, porque Faraó agora se irrita, né, com toda essa situação desse mandado do Deus de Israel em mandar o seu povo ser liberto, e ele então acrescenta trabalho. Gente, todas as vezes que a gente fala sobre a liberdade em Cristo Jesus, todas as vezes que a gente tenta falar do Evangelho para alguém, todas as vezes que a gente prega o Evangelho para nós mesmos, que a gente fala da vontade de Deus para nós, todas as vezes que a gente olha para a palavra de Deus e percebe que Deus está nos chamando a uma intimidade a tal ponto de confiarmos nele em todos os sentidos e descansarmos na graça de Deus em todos os aspectos da nossa vida, o diabo sempre vai vir em contrapartida, nos trazendo tormento e nos trazendo ainda mais trabalho. A questão do trabalho aqui no Egito tem a ver com escravidão, tem a ver com não permitir que Israel pensasse em outra coisa, não tivesse tempo para Deus, não tivesse tempo para adoração. E é isso que a gente percebe principalmente no nosso século, né? Nós estamos no século 21 e a gente percebe esse peso, essa carga sobre a humanidade, de que não há tempo para nada. Percebe que a gente ouve sempre essa mesma frase? Eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para estar com Deus, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para fazer as coisas que Deus deseja que façamos. Por quê? Porque o diabo tem colocado cargas ainda maiores sobre nós, quando nós decidimos adorar a Deus, quando nós decidimos amar a Deus, quando nós decidimos então obedecer a palavra de Deus. A tendência é que ele coloque cargas sobre nós de medo, de dúvida, de temores, né, de anseios, de ansiedade mesmo, né, de dúvidas sobre várias situações da nossa vida, para que a gente queira ainda mais trabalhar, porque a gente acha que é o trabalho, que é o nosso esforço diário que trará todo o nosso sustento, que trará todo o nosso suprimento. E nós sabemos que não. Se não for o Senhor que está ao nosso lado todos os dias, nós não temos capacidade de nós mesmos. Tudo vem do nosso Deus. Toda a capacidade que nós temos, toda a inteligência, todo o suprimento diário, tudo que nós temos todos os dias, nós precisamos confiar que vem das mãos do nosso próprio Deus. Façamos a nossa parte, mas nós precisamos muito mais do Senhor do que do nosso trabalho, do que dos nossos afazeres, com outras situações. Se nós passarmos mais tempo com o nosso Deus, a tendência é Deus continuar cuidando das outras coisas que a gente acha que são imprescindíveis. Amém? Capítulo 6, nosso último texto de hoje, né? Capítulo 6. Agora você verá o que vou fazer ao faraó, disse o Senhor a Moisés, pois por minha mão poderosa ele os deixará sair. Não só isso, por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Deus disse ainda a Moisés, eu sou o Senhor. Eu me apresentei a Abraão, a Isaque e a Jacó, com o nome de Deus Todo-Poderoso. Não revelei a eles todo o significado do meu nome, que é Senhor. Depois estabeleci a minha aliança com eles. Nessa aliança prometi dar a eles e aos seus descendentes a terra de Canaã, onde eles moravam como estrangeiros. Agora que ouvi o gemido dos israelitas, a quem os egípcios mantêm como escravos, atentei para a minha aliança. Portanto, diga a Israel, eu sou o Senhor e vou libertá-lo das cargas e da escravidão do Egito.
Vou fazer esse livramento com o meu grande poder e com grandes manifestações de julgamento. Eu os farei meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que vai tirar o meu povo do Egito. E meu povo estará livre dos abusos dos egípcios. Eu mesmo farei entrar o povo de Israel naquela terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. O meu povo será dono daquela terra. Eu sou o Senhor. Moisés falou tudo isso aos israelitas, mas eles não acreditaram nele porque estavam muito desanimados e porque a escravidão era muito cruel. O Senhor voltou a falar a Moisés: vá falar com o faraó, o rei do Egito, e diga a ele que deixe os israelitas saírem do país. Mas Senhor, respondeu Moisés, se nem meu povo me dá ouvidos, como esperar que o faraó me escute? Além disso, não sou bom na arte de falar. Então o Senhor ordenou a Moisés e Arão que fossem falar com os israelitas e com o faraó, o rei do Egito, para dizer que tinham ordem para tirar o povo de Israel do Egito. São estes os nomes dos chefes dos grupos de famílias das várias tribos de Israel. Filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São essas as famílias de Ruben. Filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. São essas as famílias de Simeão. Filhos de Levi, por ordem de idade, Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Filhos de Gerson, Libni e Simei, cada um com seu grupo de famílias. Filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Filhos de Merari, Mali e Muzi. São esses os chefes dos grupos de família de Levi, segundo a ordem de idade. Anrão casou com Joquebede, sua tia pelo lado paterno. Arão e Moisés eram filhos desse casal. Anrão viveu 137 anos. Filhos de Issar, Corá, Nefeg e Zicre. Filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. Arão casou com Eliseba, filho de Aminadab e irmã de Naasson. O casal teve estes filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. São estas as famílias pertencentes ao grupo de famílias de Corá. Eleazar, filho de Arão, casou com uma filha de Putiel. Finéias era filho desse casal. Esses são os nomes dos grupos de família dos levitas e das famílias que formavam esses grupos. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem todo o povo de Israel da terra do Egito, segundo as suas divisões. E foram enviados ao faraó, rei do Egito, para tirar os israelitas do Egito. Quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor. Vão entregar ao faraó a mensagem que dei a vocês. Moisés, contudo, respondeu ao Senhor, dizendo: não posso fazer esse trabalho, não sei falar bem. Como posso esperar que o faraó me escute? Então, a gente tem aqui o capítulo 6, mostrando para nós um pouco também da genealogia e um pouco dessa dúvida, né, que Moisés tinha dentro dele a respeito de não ser ouvido, a respeito de não ser respeitado, a respeito de não ser, então, tido como uma voz profética, como uma voz que realmente falava através, porta-voz do próprio Deus, né? Moisés tinha essa dúvida no seu coração o tempo inteiro e o Senhor, então, o tempo inteiro reafirmava a sua posição de autoridade e como Deus era com ele. Isso é muito importante a gente perceber. Esse tipo de Cristo que é Moisés, mostrando que havia uma dúvida, né, quanto a ser filho de Deus nesse momento, a ser esse porta-voz do próprio Deus, porque nem o povo de Israel o ouvia e também tampouco o faraó. E ele então replicava o tempo inteiro para o Senhor essa dúvida e o Senhor dizia: pode ir falar porque é eu quem estou falando, pode ir falar porque sou eu quem estou falando. A gente precisa ficar atento a esses detalhes do que Deus vai então falando e ministrando através da vida de Moisés. O Senhor diz que é ele quem vai endurecer, inclusive, o coração do faraó,
mas que através dele eles iriam ver todos os sinais e prodígios que Deus ia fazer. Eu gosto muito desse capítulo 6, onde fala que, finalzinho não, aqui no versículo 6, portanto, 6:6, portanto, diga a Israel, eu sou o Senhor, e vou libertá-los das cargas e da escravidão do Egito. Vou fazer esse livramento com meu grande poder e com grandes manifestações de julgamento. Então, a gente vai, durante todo esse ano, ler, né, a palavra, ler a Bíblia. E para quem já leu alguma vez o livro de Apocalipse, a gente vai ver lá no final do ano que Deus volta a tratar esse mesmo assunto a respeito da volta de Jesus e a respeito de sinais e julgamentos que ele então vai fazer sobre a terra para tirar o seu povo dessa escravidão que Satanás nos colocou durante todo o tempo da humanidade. Então, a gente está vendo aqui uma sombra, né, do que Deus fará no final dos tempos, na volta de Jesus, sobre esses sinais, essas manifestações de julgamento que está falando aqui no capítulo 6. Gente, a Bíblia, ela é tão completa, ela se explica, ela mesmo se prova, ela mesmo se completa, essa é a palavra, né? Então, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente vai percebendo o que Deus está fazendo ao longo da história da humanidade, mostrando para nós o tempo inteiro a sua mão poderosa, o que ele deseja fazer para resgatar os seus filhos ao relacionamento inicial que foi perdido com o pecado. Nós ainda estamos no início, né, da leitura bíblica desse ano, praticamente 30 dias aí só se passaram, né, somente o mês de janeiro, e a gente já começa a perceber essa mão de Deus se movendo há tantos 1000 anos atrás, né, quando Deus então chama Moisés e começa a mostrar para ele, através da nação de Israel, como um exemplo para nós, e como o Egito, como uma representação do mundo, faraó, do próprio anticristo, do que ele fará nos últimos dias. Olha como Deus é maravilhoso, né, em falar conosco através da palavra o que ele vai fazer. Ele já falava aqui com Israel e continua falando conosco até os dias de hoje. Amém? Então, quem está comigo aí na palavra, terminamos aqui a nossa leitura de hoje, né? Amanhã, se Deus quiser, a gente continua aí dentro do livro de Êxodo, que é o que a gente vai ler nessas próximas 2 semanas, essa semana e a próxima. E a gente vai então começar a nossa oração de hoje. Dentro desses próximos dias, assim como já foi ontem, eu quero aproveitar o próprio texto bíblico para orar, né, para interceder, para buscar o Senhor mesmo aqui nesse momento de oração, que a gente tem orado a palavra, e falar para Deus, né, e devolver para Deus justamente o que Ele mesmo tem dito na sua palavra. Então hoje a gente tem muitas coisas que o Senhor já falou aqui, através desses 3 capítulos que a gente leu hoje, né? Capítulo 4, 5 e 6, e que a gente pode então justamente orar e falar ao Senhor daquilo que Ele já fez no passado, daquilo que Ele está fazendo nos dias de hoje e daquilo que Ele vai fazer no final de todas as coisas. Então a gente tem já muita oração aqui para extrair desses textos bíblicos. Então eu quero aproveitar e ir orando com vocês o próprio texto onde a gente está lendo, para que a gente possa ir trazendo essa palavra para dentro do nosso coração, enraizando ela e trazendo então sementes, né, que vão frutificar no tempo certo. Senhor, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse momento, com essa palavra dentro do livro de Êxodo, aonde nós sabemos que são os nomes daqueles que o Senhor está chamando nesse momento da história, nesse contexto aqui do livro de Moisés escrevendo para nós, em que o Senhor está chamando homens para esse momento da história, em que o Senhor deseja mostrar para nós hoje, através do texto bíblico, o que o Senhor já fez naquele momento da história, trabalhando e já mostrando ao seu povo Israel, aos seus ungidos, chamados, aquilo que o Senhor já estava desejando fazer ali. Senhor, nós sabemos que Moisés está totalmente inspirado pelo Espírito Santo a escrever isso para nós. E ele vai colocando pontos aonde precisamos justamente compreender aquilo que o Senhor está fazendo aqui com eles
e compreender o que o Senhor estará fazendo aqui conosco também, Senhor, nesse tempo e na volta de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque a mesma intensidade que o Senhor tem ministrado através de Moisés, através do teu povo Israel, ali na antiguidade, o Senhor tem trabalhado da mesma maneira conosco, nos dias de hoje, levantando sim, hoje não mais um Moisés, mas o seu próprio Filho Jesus, para ser esse porta-voz, para ser esse intercessor. Jesus está à destra, Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Obrigado, Jesus, por essa intercessão, por esse lugar de intercessão que o Senhor ocupou nesse momento da história, dizendo para o Pai que Ele tenha compaixão, que Ele tenha misericórdia de todos nós. E nós desejamos sim, Jesus, que ainda muitos possam se arrepender, muitos possam sim, Senhor, ter os seus olhos, ter os seus ouvidos, ter a sua mente, Senhor, aberta, o seu entendimento, Senhor, aberto para ouvir o Teu Espírito Santo, para ouvir o Senhor falando conosco, e então nos arrependermos e compreendermos essa libertação que o Senhor tem feito conosco. Pai, Israel é a representação desse povo escolhido, dessa nação santa, desse sacerdócio real que o Senhor tem hoje, Senhor, através de Israel e da igreja, dessa junção, Senhor, desses dois povos, desses dois chamados que o Senhor tem. E assim como o Senhor fez com Moisés, Senhor, levantando o teu próprio filho Jesus, no tempo oportuno também, nascido ali, Senhor, debaixo de uma promessa, nascido debaixo de um tempo em que o Senhor predeterminou desde a antiguidade, Senhor, desde a fundação do mundo. Jesus já estava pronto a morrer em meu lugar, a morrer em favor de todos nós. E havia então, Senhor, esse escape, havia então esse plano perfeito de redenção para mim e para cada um que der ouvidos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos sim, Senhor, ouvir, olhar para essa palavra e ouvir o Senhor nos chamando a um momento de obediência, a um momento de entendimento de que nós precisamos ser também esses porta-vozes, esses embaixadores do reino, Senhor, na terra hoje em dia. E nós vamos ser esses que o Senhor então está chamando nesse tempo, hoje, século 23, século 21, em 2023, Senhor. Nós somos essa voz que mais uma vez chama o povo ao arrependimento, chama o povo a acreditar naquilo que o Senhor disse, nas promessas que o Senhor fez a Abraão, a Isaac e Jacó, de que nós estamos somente ainda como estrangeiros, mas nós temos uma pátria, nós temos um lugar de descanso, e nós precisamos sim, Senhor, confiar nessa palavra e caminhar e continuar caminhando, crendo até a sua volta, Jesus. Nós cremos, Senhor, e nós queremos continuar crendo, e nós vamos continuar falando ao teu povo, a nação escolhida do Senhor, tanto Israel. Senhor, alcança, Senhor, a nação de Israel de maneira sobrenatural, que os teus filhos, que a nação escolhida ali, Israel, que o teu povo, chamado pelo teu nome, Senhor, eles possam sim se arrepender, eles possam ter os ouvidos, a mente, o coração, Senhor, retirado esse véu, Senhor, e eles possam te ver assim como o Senhor é, e eles possam reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles. Pai, em nome de Jesus, traz paz sobre Jerusalém, traz paz sobre Israel, traz paz, Senhor, sobre o teu povo. Alcança, Senhor, levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, assim como foi no primeiro século, Senhor. Levanta os Pedros, levanta os Tiagos, Senhor, levanta os Estevãos, levanta, Senhor, homens e Paulos, levanta, Senhor, homens e mulheres que estejam dispostos, sim, Senhor, a serem esses porta-vozes do reino de Deus, Senhor, para a nação de Israel e para todas as nações da terra. Queremos, Senhor, cumprir o teu ID, assim como Moisés cumpriu, assim como Arão foi esse porta-voz, esse levita, que o Senhor chamou, Pai, para que ele fosse o primeiro de muitos levitas que trabalhariam, que serviriam o teu povo em obediência, Senhor, em separação, seriam santos para o Senhor. Nós desejamos sim, Senhor, cada dia mais
compreender esse momento de santidade, compreender, Senhor, esse chamado ao sacerdócio. Nós queremos entender esse chamado que o Senhor tem hoje para a igreja, para se unir, Senhor, nessa adoração, para se unir nesse serviço ao Senhor, para que nós possamos alcançar muitos para o teu reino, Senhor. Estende, Senhor, a tua mão poderosa para salvar. Estende, Senhor, o teu braço forte para salvar aqueles que ainda estão perdidos. Jesus, a nação Brasil, alcança, Senhor, a nossa nação de maneira poderosa. Que nós, como igreja, possamos sim, Senhor, nos arrepender das nossas vãs maneiras de viver, Senhor. Da nossa maneira talvez muito errada, Jesus, de orarmos, de buscarmos o Senhor de maneira egoísta, de maneira, Senhor, egocêntrica, de maneira totalmente pautada nos nossos desejos humanos, nos nossos desejos terrenos, Pai. E que nós possamos nos colocar como Moisés colocou a serviço do teu povo, como Arão se colocou a serviço do teu povo, como tantos outros homens e mulheres ao longo da história foram chamados, receberam esse chamado, ouviram o seu nome e então disseram: eis-me aqui, Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, eis-me aqui, e nós queremos então, pautados nessa palavra, Senhor, sermos esses porta-vozes desse tempo, Senhor, para chamar o povo à adoração, para chamar o povo, Senhor, ao arrependimento, ao entendimento de salvação, ao entendimento, Senhor, de deixar a escravidão deste mundo, Senhor, e sermos livres para o Senhor, e caminharmos somente com o Senhor, e obedecermos a tua voz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esse texto de hoje, Pai, em que Moisés então sente dúvida a respeito desse chamado. Quantos de nós, Pai, temos duvidado do teu chamado, mas nós não queremos mais duvidar. Nós queremos crer porque a tua palavra é quem está nos chamando. Senhor, o Senhor disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque chamar o Senhor tem chamado a todos. Toda a humanidade tem tido a oportunidade de ser chamado pelo Senhor, mas nós é que não temos dado ouvido, Senhor. Faça os nossos ouvidos serem destapados. Tira, Senhor, tudo que tem nos atrapalhado de ouvir o Senhor. Pai, nós queremos estar sensíveis à tua voz, ao Espírito Santo, à direção do Senhor na nossa vida. Mas principalmente, Senhor, nós queremos estar sensíveis à tua voz, Senhor, para manifestar a tua palavra nesta terra, Senhor, para sermos esses embaixadores de Cristo, para sermos esses porta-vozes da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esse texto. Nos faz compreender, Senhor, esse tempo em que não mais Moisés agora, Senhor, atua como intercessor, mas o teu próprio Filho Jesus intercede por nós, Pai, dia e noite, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ser libertos, para que nós possamos ser atraídos para a tua presença, para que nós possamos nos voltar ao Senhor e começar a obedecer ao Senhor em amor, em santidade, Senhor, em submissão, em desejo de estar com o Senhor verdadeiramente. Nós não queremos, Senhor, sermos levados a te adorar ou levados a te obedecer por interesses, Pai. Mas nós queremos sim, Senhor, te amar cada dia mais, te amar pelo que o Senhor é, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Muito obrigada, Jesus. Que a tua presença, Senhor, seja o maior, Senhor, desejo da nossa vida nesses últimos dias. Que estar com o Senhor seja o maior desejo. Nós vamos ver esse homem Moisés, Pai, tão presente, tão, Senhor, tão próximo ao teu povo, intercedendo, falando, ensinando. Pai, nos dá esse entendimento, capacita as nossas vidas, como o Senhor capacitou Moisés, Pai. Que o teu Espírito que habita em nós, Pai, como habitou a vida de Moisés, possa nos capacitar a sermos esses mestres desse tempo, a sermos esses profetas desse tempo, ministrando a tua palavra como ela é, Senhor, falando verdadeiramente o que o Senhor diz, falando verdadeiramente o que o Senhor tem nos ordenado, e não, Senhor, fantasiar o Evangelho, e não fantasiar a tua palavra ao nosso mero prazer humano, Senhor, para o nosso benefício, mas que a verdade do Senhor prevaleça, Pai, e que então nós possamos ter
esse resgate em massa, Senhor. Israel seja salvo. Pai, teu povo Israel seja salvo. Os gentios de todas as nações sejam salvos, Senhor. Todas as nações da terra sejam salvas através, Senhor, de homens e mulheres que estejam dispostos a receber o ID e ir então e pregar esse evangelho. Pai, nos faça compreender esse ID na nossa casa, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos funcionários, com os nossos amigos mais próximos e também, Senhor, muitos que são chamados para irem às nações, possam ter esse anseio, possam ter essa obediência de realmente abrir mão, Senhor, da sua casa, abrir mão do seu conforto, sabendo que nós estamos peregrinando nessa terra, Senhor. Somos estrangeiros nessa terra. Nós desejamos a nossa pátria celestial, Senhor. Nós desejamos estar com o Senhor eternamente, na Nova Jerusalém. Senhor, nos dá posse cada dia mais, Senhor, através dessa confiança na palavra, dessa terra prometida, desse lugar onde a tua presença é real, onde a tua presença é soberana, onde o Senhor reina com justiça, com equidade, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por essa palavra de hoje. Senhor, nós queremos te agradecer porque Faraó está com seus dias contados, assim como no tempo de Moisés, esse era o tempo em que Faraó tinha os seus dias contados. Senhor, nós sabemos que logo, logo, Pai, o anticristo se manifestará de verdade, Senhor, de maneira real, Senhor, nos últimos dias, mas que o Senhor também se manifestará de forma poderosa, vindo nas nuvens, Senhor, e então lutando essa batalha final e ganhando, Senhor, e estando conosco, então, nos trazendo para esse momento de redenção, de restauração de todas as coisas. Obrigada, Jesus, que nós possamos, através dessas 2 semanas, Pai, compreender o texto, onde o Senhor está mostrando para nós quem é Moisés, quem é o Faraó, quem é o teu povo, Senhor, quem são esses que estão escravizados, Jesus, e que o Senhor está, então, resgatando através da primeira Páscoa. E essa Páscoa, então, já aconteceu, Senhor. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que nós possamos meditar, né, nessa palavra e continuar meditando e continuar buscando ao Senhor em entendimento para que esses textos eles passem a ter vida dentro de nós, né? Que sejam sementes realmente que frutifiquem ao seu tempo, que o Espírito Santo possa nos trazer à memória no momento oportuno, que nós possamos compreender exatamente o que o Senhor deseja falar conosco nesses textos. Amém? A Bíblia não é um livro como outro qualquer, mas é a palavra de Deus. Deus está falando conosco em cada versículo, em cada capítulo, em cada livro da Bíblia. Há uma mensagem profética de Deus. A profecia do próprio Deus está sendo manifesta para nós. Creia, medite nessa palavra e você jamais será confundido, enganado pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, pelos enganadores deste século. Amém? Deus abençoe a sua vida e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura em nome de Jesus.